Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a professora Lore, sua professora de Química. E se você ainda não é inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever e acione logo o sininho para você já ficar por dentro de tudo que acontece por aqui. Hoje teremos mais uma lista de exercício resolvida. Vamos falar de massa atômica e massa molecular. Me acompanhe por aqui. Então, o primeiro exercício nós temos um exercício da VUNESP. Na tabela periódica atual, a massa atômica de cada elemento aparece como um número inteiro. Por que o número não é inteiro? Bem, não é por conta da imprecisão dos métodos, é exatamente o contrário, para os métodos serem mais precisos. Mas o que acontece aqui, na verdade, é que a razão pelos números não serem inteiros é porque eles fazem uma massa média ponderada dos isótopos naturais do elemento. Então, existe uma abundância para cada isótopo, como a gente vai ver bastante aqui nessa lista. Então, a A não está certa. A média aritmética também não é média aritmética. A média aritmética é aquela que a gente soma 3 valores e divide por 3, né? Que é o número de valores que apareceu. Então, também não. Média ponderada? Sim, média ponderada. Na média ponderada, nós consideramos a abundância. Se ele tem 50%, se ele tem 25%. Então, a resposta correta aqui é a D. A2. Um elemento Y apresenta isótopo A, B e C de massas respectivamente. E sua contribuição, a sua abundância é essa. Então, veja bem. O elemento tem o isótopo A, que tem massa de 1, que tem uma porcentagem de 60%. O B, que tem massa de 2 e uma porcentagem de 30%. O C, que tem massa de 3, que tem uma porcentagem de 10%. Ele pergunta qual é a massa atômica. Então, para a gente saber a massa atômica aqui, a gente precisa fazer a conta, né? A média, a massa média ponderada, que vai ser a massa dele vezes a abundância, mais a massa do outro vezes sua abundância, cada número correspondendo aos seus valores, certo? Isso aqui tudo dividido por 100, porque 100% é o seu total. Então, a sua massa média vai ser 60 mais 60, 2 vezes 30, mais 3 vezes 10, que é 30, dividido por 100. A massa média vai ser 60 mais 60, 120, mais 30, 150, dividido por 100, a gente vai ter 1,5 unidade de massa atômica. Então, a alternativa correta aqui é a D. Exercício 3. As considerações a seguir são referentes aos isótopos de ferro representados na tabela. Então, eu tenho aqui, 1, 2, 3, 4 isótopos de ferro, cada um com a sua abundância. O 54 tem 5, mais ou menos, né? Quase 6. O 56 tem 91, quase 92. O 57 tem 2, 2 mesmo. E o 58, 0,2. Ele fala assim, que a massa atômica do ferro a ser representada na tabela deve se aproximar de 58. 58 tem uma abundância de 0,2. A abundância é muito pequena. Na verdade, a massa atômica do ferro ela vai estar mais próxima de quem está em maior quantidade, que é o 56. Então, essa está errada. 2. Nesses isótopos, o número de prótons é constante? Sim, sempre será constante o número de prótons. Por quê? Número de prótons, na verdade, é o número atômico do elemento químico. E isso é uma coisa que não muda. Então, essa 2 está correta. E a 3. Esses isótopos são característicos por diferentes números de camadas eletrônicas nos átomos do estado fundamental. Não, e nem tem nada a ver essa daí. Olha só, quando você tem elementos no estado fundamental, significa que a quantidade de elétrons é a mesma de prótons. E a de prótons não muda, então não vai ter alteração nas camadas eletrônicas dele. Então, a única correta aqui é a 2,
que é a B. Tudo bem, gente? Vamos para mais um exercício. O cloro existente no planeta, em composição e massa, é igual 75%, 35%, 25%, 37%. Pode-se afirmar corretamente que a massa média ponderada do átomo de cloro a partir desses dados é de 35,5%? Bem, a gente precisa fazer a conta aqui, né? Então, eu sei que o 35%, eu tenho 75%. E o 37, eu tenho 25%. Aí eu venho fazer a conta. A massa média vai ser 35 vezes 75 mais 37 vezes 25, dividido por 100. Aí a gente vai ter aqui os valores de 35 dividido por 75, que dá 2.625, mais 37 vezes 25, que dá 925, isso dividido por 100. A soma desses dois vai ser 2.625 mais 925 vai dar 3.550 dividido por 100, que dá 35,50. Então, sim, a resposta A está correta. Ok? Vamos para 5 agora. O cobre consiste em dois isótopos. O isótopo de massa 62,96 e 64,96. A abundância é de 70,5 e 29,5, respectivamente. O que ele quer? A massa. Então, eu tenho que fazer a mesma conta que eu fiz no de cima. A massa média vai ser 62,96 vezes 70,5 mais 64,96 vezes 29,5 dividido por 100. 62,96 vezes 70,5 dá 4.438,68 mais 64,96 vezes 29,5 dá 1.916,32. A soma desses dois valores, dividido por 100, né? A soma desses dois valores grandão dá 6.355, dividido por 100, dá 63,55 U. Qual que é a resposta correta aqui? É a letra E. Então, você viu que é só encontrar o valor, né? A gente vai ficar essa lista toda, fazendo vários desses. A6. Assinale a opção que apresenta as massas moleculares dos seguintes compostos. Ah, essa aqui eu tenho que fazer cálculo de massa molecular. Então, quando eu faço o cálculo de massa molecular, eu tenho que levar em consideração a quantidade de cada elemento. Por exemplo, tenho 6 carbonos, 6 vezes a massa do carbono aqui, 12. Tenho 12 hidrogênio, 12 vezes a massa do hidrogênio, 1. Tenho 6 oxigênio, 6 vezes 16, que é a massa do oxigênio, e aí a gente faz a conta. 6 vezes 12 dá 72, dá 12 vezes 1 dá 12, e 6 vezes 16 dá 96. A soma desses valores dá 6, 8, 10, vai 1, 9, 10 mais 8, 18. Essa é o valor dessa primeira. Então, eu já posso aqui até excluir, ó, a B e a D, certo? Aí, o próximo composto que ele me deu foi esse aqui, ó. Ca3PO4, 2.
Então, eu tenho 3 cálcio. Aí eu tenho, ó, isso aqui vai fazer uma multiplicação aqui, né? 2 fósforos e 2 vezes 4, 8 hidrogênio. Quanto dá cada uma dessas contas? Então, 3 vezes 40 dá 120, 2 vezes 31 dá 62 e 8 vezes 16 dá 128. Quanto que dá essa conta? 8 com 2 dá 10, sobe 1. 6 com 2, 8, 10, 11, sobe 1. 310. Aí aqui, ó, você já pode ver que a gente já pode excluir a C. Sobrou a e a E. E aí a gente vai conferir com o último, que é o CaOH2. 1 cálcio, 2 oxigênio e 2 hidrogênio. Vai dar 40 mais 32 mais 2. Quanto dá essa conta? 2 mais 2 dá 4. 4 com 3, 74. Então, a resposta certa é a A. Tudo bem? Bem tranquilo fazer conta de massa atômica, né? Massa molecular, bem tranquilo. Esses valores vêm da tabela periódica, você não precisa decorar eles. São bem acessíveis. 7. O elemento lítio, tal como ocorre na natureza, consiste em 2 isótopos. Então, ele tem 2 isótopos, ó. O lítio 7 e o lítio 8. 92,6 é do isótopo 7. Qual é a massa média do lítio? Bem, se 92,6 é do 7, o que sobra até 100% é do 6, né? Então, a primeira conta que eu vou fazer é saber quanto que é o do 6. 100 menos 92,6 dá 4, dá 7,4. Então, eu tenho aqui, já posso dizer tudo, né? O 7 é 92,6 e o 6 é 7,4. Agora, fazer a massa média deles. 7 vezes 92,6 mais 6 vezes 7,4, dividido por 100. Então, essa primeira conta dá 648,2 e essa segunda conta dá 44,4 dividido por 100. Então, a massa média vai ser a soma desses dois que dá 692,6 dividido por 100. Que vai me dar um valor de 606, né? 926, que é o mais próximo de 6,93 aqui, ó. Isso aqui é uma conta de precisão mesmo, né? Isso que o exercício exigia de você, que você soubesse fazer essa conta, né? Agora a gente já vai para o exercício 8, que também é uma continha. Na natureza, a cada 5 átomos de boro, um tem massa atômica igual a 10 unidades. Unidade de massa atômica. E4 tem massa atômica igual a 11. Com base nesses dados, a massa atômica do boro, expressa em U, é... Então, olha só, ele falou aqui a princípio que a cada 5. Então, os 5 eu vou considerar como meu 100%, certo? Aí eu vou trabalhar, em vez de 100%, eu vou trabalhar com os 5. Então, como que vai ser? Um deles tem 10 e 4 deles tem 11, certo? Então, para eu calcular a massa média aqui, o que eu vou fazer? Vai ser 1 vezes 10 mais 4 vezes 11. Isso dividido por quanto? Por 5. Que é o meu total. Então, como que vai ficar essa conta? Vai ser 10 mais 44 dividido por 5,
vai ficar 54 dividido por 5. Tem 2 5 aqui, ó, não sei por quê. Essa conta dá quanto? 54,5. 10,8 U. Então, a alternativa correta aqui é a C. Tá vendo? É só fazer as continhas, não tem segredo. A 9 é uma UERJ. Em grandes depósitos de lixo, vários gases são queimados continuamente. A molécula do principal gás que sopra para a queima é formada por... ele me deu uma dica aqui. Ela tem um átomo de carbono e 4 átomos de hidrogênio. Tá faltando 4 aqui, hein? O peso molecular desse gás então ele não te deu os valores. Por quê? Porque no exercício anterior tinha. Então, o que você vai fazer? Só fazer a conta aqui. 4 vezes 1, aí 1 vezes 2, 12, 12, 4 vezes 1, 4, isso aqui dá 16. Então, a alternativa correta é a D, 16U. Dez e o último, já chegamos no último. O elemento magnésio, número atômico 12, ocorre na natureza com 3 misturas diferentes de isótopos. As massas atômicas desses isótopos expressam em unidades de massa atômica, respectivamente a abundância, em um dado lote do elemento são fornecidos na tabela. Então, o número de massa dele, que você considera como isótopo, a massa real dele e a abundância. A massa atômica desse lote de magnésio expressa em U é igual a... O que eu tenho que fazer? Massa média ponderada. Então, eu vou pegar aqui os valores, são bem grandes os números, né? Ele judiou esse exercício, ó. 23,98504 vezes 10, que é aqui, mais 24,98584 vezes 10, mais 25,98 vezes 80. Isso tudo dividido por 100. Agora, vamos fazer a continha aqui. Calmamente. Então, aqui vai ser 239,8504 mais 249,8584 mais 2078,6072. Tudo isso dividido por 100. Então, a massa média vai ser a soma desses 3 números aqui, dividido por 100, que vai dar no total de 25,68316 U. Esse é o resultado dessa conta. Agora eu pergunto, qual é a alternativa correta? Ele fala que é exatamente 23? Não. Exatamente 24? Não. E exatamente 25? Não. Que ele colocou os valores que estavam na tabela, então não é nem o A, nem o B, nem o C. Um valor compreendido entre 23,98,504 e 24,98,584. Então, não, porque deu 25, né? Um valor compreendido entre 24,98 e 25,98, sim, é essa mesmo. Agora, gente, vamos prestar só atenção numa coisa aqui. É a abundância que determina, não é? Veja bem, se 80% dele estava em 25,98,259, não necessariamente era necessário fazer a conta. Você ia encontrar a resposta se você pensasse assim, olha, então se a maior quantidade é 25,98, o valor total dele deve estar próximo disso. Então, não precisaria fazer toda a conta se você trabalhasse com um pouco de lógica. Dessa forma, você ganha tempo no vestibular. Tudo bem, pessoal?
Então, se vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar seus comentários aqui, que eu vou responder todos eles, tá bom? Até a próxima. Beijo!